E aí, gatinhas e gatões, eu sou o Libélula e eu tenho meu próprio Ragnarok, e tá no primeiro link da descrição. E é claro, também se juntem ao nosso Discord. Continuamos então com o capítulo 5 de Apocalipse dos Deuses. E logo de cara nós vemos o Ra sendo iluminado mais uma vez, mas dessa vez o brilho que cai sobre ele ilumina a sua derrota, a sua vergonha, a vergonha de ter perdido para o semideus que ele chamou de sujo em apenas 5 segundos. O cara dominou a luta por mais de 15 minutos e levou 5 segundos para levar um ataque, ou melhor, um ataque que consiste de vários ataques, para ser totalmente destruído. E sim, isso tudo ter ocorrido em 5 segundos, quer dizer que o Cuchulainn é um cara rápido pra caralho. Tão rápido que apenas esses daqui que aparecem nessa página conseguiram notar, conseguiram entender o que aconteceu. Os espectadores, ninguém entendeu nada. É o fim da luta e está decidido. Cuchulainn é o vencedor. As garotas de Ra gritam desesperadas e o Cuchulainn permanece de costas para aquela montanha de lanças que mais parecem espinhos, transformado ainda, pouco a pouco, voltando ao normal. Os súditos do Ra vão correndo retirar ele dos fragmentos da lança para que ele não morra de fato. O Ra não morreu, ele está apenas incapacitado, ele não consegue se mexer. Porém, se ele continuar ali por mais tempo, ele vai de fato morrer. E os súditos dele vão correndo para salvar ele. Nós vemos o Cuchulainn agora em sua forma normal, bem magrinho, mas definido, bonitão, cansado, mas firme. E ele decide se retirar da arena, mas antes ele para e olha para a plateia que agora tá quietinha, de bico calado, depois de ver os semideus que eles tanto xingaram derrotar o grandioso deus do sol. E ele tira uma onda com eles, falando: ficaram bem quietinhos agora, né, seus merda. Eles ficam assustados, porque, né, eles acabaram de ver esse moleque derrotar o Ra. E ele continua dizendo que, se vocês acham que tudo vai acontecer do jeito que os deuses querem, estão muito enganados, entenderam? E isso também é uma frase que se aplica muito ao Ragnarok que está por vir, né? Ele sai da arena dando risada da cara dos deuses, debochando deles. Ele venceu moralmente e fisicamente, o cara realmente mandou muito bem. O Ares fica puto, dizendo que ele tá se achando demais, o Zeus fica quietinho, mas o Hermes reconhece o fato de que esse semideus derrotou o Ra. Enquanto isso, os súditos escalam para resgatar o seu senhor. Zeus e Hermes estavam esperando essa outra forma dele, porque eles conheciam os rumores, né? Eles nunca viram de fato ou sabiam se eram verdade, como a Morgan sabia, mas eles conheciam os rumores, as lendas que o Cuchulainn se torna um demônio quando luta, né? E o Zeus pergunta pra eles: vocês conseguiram enxergar a última técnica do garoto? E o Hermes surpreendentemente diz sim, mas com dificuldade. Ele explica que o primeiro ataque que foi lançado foi um simples arremesso, porém difícil de defender, quase impossível. E mesmo que consiga desviar, uma infinidade de projéteis atacará novamente o oponente, com a mesma potência, ou seja, aquele mesmo ataque que foi lançado uma vez, foi depois multiplicado por sei lá quantas vezes, ou seja, fudeu. O primeiro não dá pra bloquear e o segundo não dá pra fazer nenhum dos dois. Nenhum dos três, na verdade, porque o Ra tentou contra-atacar e não conseguiu. É um ataque de 2 etapas, só que a segunda etapa é um ataque de 1000 e sei lá quantas vezes comparado ao primeiro. É com certeza um ataque mortal, dito pelo Hermes. Não tem como defender e nem desviar. Uma técnica assim deveria ser ilegal, diz o Ares. Mas o que esperar, não é mesmo? Do deus exterior chamado de ingovernável. Para ele não existe lei, não existe regra. Ele faz o que ele quiser quando ele quer. E é isso, foda-se os outros. E temos esse painel belíssimo dele, coisa linda. Mas antes de sair da arena, ele diz: até quando você vai ficar assim? Volte. E todas aquelas lanças voltam para o Cuchulainn, se juntando, dobrando e formando aquele tronco, que agora nós sabemos que não é um tronco de fato. São todas as lanças juntas e contorcidas, que ele pode manipular à sua bela vontade. A arma dele volta à sua forma original e nós temos o nome dela, Currid. Essa pronúncia é um pouco difícil, porque é uma palavra celta, irlandesa na verdade. Mas é basicamente o nome do monstro que o Cuchulainn matou e cujos ossos ele usou para criar Gaebolg na mitologia. Ou seja, possivelmente essa árvore, esse tronco, que não é um tronco nem uma árvore, são feitos de ossos, possivelmente. Aliás, o nome dessa forma do Cuchulainn na mitologia é Hriastrad, que é basicamente uma versão berserker do Cuchulainn. Ele é basicamente o Hulk,
celta, ele é isso. Mas enfim, continuando o capítulo, ele sai da arena com um sorriso desafiador. Esse é Cuchulainn, um semideus cheio de mistérios. E essa vitória não foi aclamada pelo público. Os deuses, obviamente, não gostaram que esse semideus botou o cacete em cima do Ra e botou o cacete em cima deles. Deixou todo mundo de boca fechada. E o Ra tá lá, sangrando de todos os buracos que ele tinha e de todos os seus novos buracos também. Porém, o coitado tá vivo, ele vai viver pra lutar outro dia. A plateia e os súditos do Ra, todos possuem um misto, demonstram inúmeras emoções diferentes dependendo de cada indivíduo. Ódio, raiva, confusão, medo. Mas os participantes do apocalipse dos deuses desse torneio e os Zeus estão bem animados, eles adoraram isso. E os Zeus até diz que o Cuchulainn talvez seja uma inesperada e rara joia valiosa. Ele talvez seja um diamante a ser lapidado. E por mais que ele tente bancar o fodão, ele tomou uma surra, cara. Ele apanhou que nem um condenado. E no momento que não tem mais ninguém ali perto, ele se entrega aos seus ferimentos e cai no corredor, saindo da arena. Mas ele esperou chegar a um ponto onde ninguém visse ele nesse estado, ele incapacitado. Nós cortamos para o Baihu, Qinlong e Xuanwu e eles estão falando sobre a luta, né? Baihu diz que é um resultado infeliz pro Ra e o Qinlong está interessado para saber mais sobre aquela técnica e também diz que ninguém, talvez ninguém conseguiria reagir a ela na primeira vez que visse ela, ou seja, a teoria dele diz que se ele usar essa técnica contra alguém que não conhece, tu vai ser acertado. O problema é sobreviver a ela pra continuar lutando. Xuanwu levanta uma teoria de que foi um ataque surpresa, né? Afinal, é o único jeito de um cara tão mais fraco que o Ra derrotar ele. E o Zuki já mete que não é bem assim não, meu querido tartaruguinha preta. Não acho que seja isso. O Zuki diz que em toda a luta, o Ra não demonstrou brechas, nem negligência ou arrogância. Como combatente, o Ra sem dúvidas é de primeira classe. Ele não é alguém que poderia ser derrotado por alguém mais fraco com apenas sorte. O Baihu então pergunta, então isso não foi uma zebra, foi realmente a vitória do mais forte. O Zuki basicamente confirma que sim, dizendo que vai ter que tomar cuidado com aquela técnica e também com o verdadeiro poder, a forma liberada do Cuchulainn. E aí a Morgan, a oponente do Zuki, chega ali pra tirar uma onda com eles. Ela diz que achava que esses quatro aí era só um bando de playboy piadista, mas parece que tem alguém aqui, o Zuki, que entende um pouco das coisas, né? Porque realmente os três não estavam entendendo muito bem a situação, mas o Zuki entendeu tudo direitinho desde o início. E ele disse que é uma honra ela ter vindo até aqui só pra conversar com ele. Ele pergunta o que ela deseja e ela diz pra ele não se achar tanto porque ela não tem nenhum motivo especial. Ela só ouviu um bando de arrogantes abrindo a boca e falando merda e decidiu vir dar uma surra neles. Mas daí ela viu que um desses arrogantes de merda era um dos participantes do torneio e também era o cara que ela vai lutar na primeira rodada. Então ela vai deixar a surra para depois. E cara, o Baihu já diz, essa mulher é a deusa mais forte, Morgan. Ele já tinha ouvido rumores sobre ela, mas só dela estar parada ali na frente dele, ele já tá sentindo uma pressão enorme. E o Zuki se demonstra um cara bem educado, até demais na verdade, ele nem parece um deus. Ele diz que foi uma falta de respeito da parte dele e de fato parece que ele exagerou um pouco, falando o que bem entendia. Ele continua dizendo que para alguém como você, que é do mesmo panteão que ele, talvez você se sentiu ofendida por causa disso, porque né, é o seu conterrâneo, entre aspas. E ela dá risada da cara dele, ela não tá nem aí se ele é do mesmo panteão ou não. A pessoa que mais quer matar ele nesse torneio sou eu, diz ela. E com o painel focando em suas inúmeras cicatrizes, ela diz que tem alguns assuntos pra resolver com aquele moleque. E isso basicamente deixou a entender que todas essas cicatrizes é por causa da Gae Bolg, aquela técnica. Ela foi acertada e ela sobreviveu, ou seja, as chances dela ter sido derrotada por Cuchulainn são muito grandes, porque ela foi acertada pelo Gae Bolg. O Zuki comenta que ela fala como se tivesse certeza que ele vai continuar ganhando pra poder chegar e lutar contra ela. Ela diz pra ele não colocar palavras na boca dela e continua dizendo que se ele continuar vencendo, eu vou matar ele. E mesmo se ele não vencer, em algum momento, eu vou matar ele. É só isso que ela tá dizendo. Ela não tá botando confiança que ele vai continuar vencendo no torneio. Ela só tá dizendo que ela vai matar ele em algum momento, seja no torneio ou não. E ela aproveita para dizer que Gae Bolg é o nome daquela técnica. E ela também diz que a menos que alguém destrua aquilo, aquele cara vai sempre vencer. Nós cortamos pro Cuchulainn todo enfaixado, machucado, porém ele acorda
sem saber onde é que tava. Uma voz pergunta se ele já acordou e rapidamente o Ku joga uma cama no cara e se posiciona pra lutar. Mas esse rapaz aí elogia ele ter se recuperado tão rápido enquanto segura a cama com apenas uma mão. Kulain pergunta quem ele é e ele diz: Prometeu, o primeiro a ser chamado de Deus exterior no reino celestial, e ele também é o Deus que se vingará dos deuses. Esse, senhoras e senhores, é o cara que deu fogo à humanidade, Prometeu da Grécia, e é aqui que acabamos o capítulo 5 do Apocalipse dos Deuses. Continua no próximo capítulo, o capítulo 6, o Deus que se rebelou contra os deuses.